Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais um Alma de Dentista com essas feras aqui, Marcelo Quirilos, Flávio Lupozelli, Jolie, e o tema agora é tecnologia. Eu fui convidado na 3M uma vez para falar de, um pouquinho mais da pandemia, para falar de inovações, né? Falar como é que eu via que ia acontecer as coisas daqui a um tempo e tal, né? E, pô, falei, eu na 3M falando de inovação. E eu fiz uma pesquisa, eu lembro que eu fui olhar pro Jetsons, lembra dos Jetsons? Sim. O Astor, para quem não conhece, os mais novos, o Astor, os The Jetsons. E eu falei, cara, o que tinha lá, né? Como é que é essa coisa da previsibilidade, né? E olhei, tinha um desenho que tava a moça lá, a mãe, não lembro o nome dela, na frente de uma tela plana, o professor fazendo lá a ginástica e ela fazendo a ginástica juntos. Falei, pô, cara, o nego já tinha pensado em tela plana, interatividade, né, tal. Videoconferência, tal. E eu fui ver que época que era isso, porque eu assistia na época, década de 80. E a família, ela vivia em 2067. A família vivia nessa 2065. E eu falei, mas por que 2065, né? Porque o desenho foi feito pelo autor, né? Foi escrito em 1965. Século antes. Ele pensou uma família 100 anos depois. Daí eu falei, caramba, mas e a questão da internet veio agora, tal, mas e a tela plana? Daí eu lembrei que um pouquinho antes da Copa de 98 saiu a primeira TV de plasma. E eu falei, pô, foi ali em 90 e pouco. Eu fui ver, né, quando que inventaram a tela plana. A tela plana foi inventada em 67. 2 anos depois que o cara imaginou ter uma tela plana. Daí liguei para uns caras de tecnologia e falei, porque a primeira TV é em 97 que ela sai. 33 anos lá depois, 30 anos depois que sai a primeira. Eu falei, cara, foram 30 anos para uma coisa ser inventada no laboratório e sair para comercializar. Perguntei para um cara, quanto tempo alguém inventa uma coisa e sai? Eu falei, de 6 meses a 1 ano, você já tem produto sobre a tecnologia que foi desenvolvida. Ou seja, cara, nossa capacidade de previsibilidade tecnológica hoje é zero do que você saber o que nós vamos ter na odontologia. Então, pois, tecnologia, pós e contras das novas formas de diagnóstico, planejamento e execução da odontologia. Nós temos aí planejamento sendo feito pelo computador, né? Inteligência artificial avaliando já tomografias e panorâmicas e já dando plano de tratamento. E isso nós estamos falando de software. A gente ainda tem a robótica, né? Quer dizer, será que um dia vão prender nossa cabecinha assim, né? Fica lá, dá um anestésico pra gente, vai ter um abridor de boca, vai vir um monte de negocinho assim, com laser, com não sei o que, já com broca, e vão fazer todo o preparo pra gente já manipular tudo? Eu não duvido.
né? Se a gente olhar ali aquele filme... Já se faz cirurgia assim. Se faz alta cirurgia do outro lado do complexidade. mundo, será que o dentista, né? E aí abre-se um mercado também. Eu vou falar um pós que eu acho. Acho que vai ter dentista saindo dentro da faculdade de odontologia e indo trabalhar em empresas de tecnologia odontológica. Né? Certamente. Isso com certeza. Como é que vocês enxergam aí? Quanto tempo a gente tem disso? Como que isso vai entrar nesse mercado e que isso vai mudar a forma de... Quanto tempo, eu acho atuar. que nem a mãe de Ná poderia dizer, né? Mas eu não acredito que isso seja num futuro muito longo, não. Eu Acho que o ritmo que as coisas caminham, elas caminham fortemente para isso, né? Agora, eu acho que transformar isso em realidade clínica de forma mais ampla, isso vai demorar um pouco mais, porque isso envolve um custo operacional que a curto e médio prazo não vai se realizar com certeza. A longo, talvez, mas a curto e médio não. Mas a tecnologia, a possibilidade, eu acho que a médio prazo... Será isso? Porque a gente viu, por exemplo, né? Quando eu estava fazendo consultoria na Altera, viajando, peguei as primeiras clínicas tendo o CEREC. Né? Marco Antônio Guedes, que vai estar no podcast com a gente lá no Rio. Cheguei no Marco Antônio lá, que tem um baita clínica, né? Totalmente preparado, um cara ficcionado em processo e tal. Tinha o CEREC. E na época o CEREC, o próprio Assunção não sabia direito operar a máquina. E era um valor absurdo, preço absurdo. Você passa anos aí, você vê as impressoras por R$15 mil. Mas uma coisa é você operar... Será que a tecnologia você operar também com uma robótica num modelo... outra coisa, você operar em pessoas, né? Não, mas você acha que essa tecnologia com o tempo ela também não fica mais barata? Ela vai sim. demorar. Ela vai demorar para ser uma realidade clínica ao alcance de todos. Acho que é isso que eu quis dizer. Uhum. Sim. Mas planejamento? Não, planejamento não. Tudo está evoluindo de uma maneira absurda. A gente tem um laboratório chamado Precision, que foi o primeiro laboratório totalmente digital do Brasil. E mesmo ele sendo um laboratório todo digital, a gente atende aí hoje uns 200 dentistas no Brasil inteiro. O Precision já tem uns 5 anos. Eu diria para você que agora a gente está chegando perto aí dos 30%, 40% dos clientes do Precision que têm acesso à tecnologia. A maioria ainda mandava os trabalhos de forma analógica para o laboratório digitalizar e confeccionar o trabalho dentro de um fluxo digital. Mas você tem essa curva? O acesso... Você tem essa curva? Porque eu sempre acho que isso é uma PG, né? Ela demora, mas esses 30% vai virar 35% mais rápido, 40% mais rápido. Sim, mesmo porque já teremos uma geração formada, né? Exatamente, de uma geração, né? Que nasceu já mais digital. Tecnologia e que está se formando. E eu vejo assim, muita diferença tanto de dentistas como de técnicos que vêm do analógico e entrou no digital, uma diferença muito grande do cara um técnico que já nasceu no digital, um técnico ou um dentista que já, né, o Jolie deve saber disso muito melhor, que já aprendeu a fazer cirurgia da forma totalmente digital, com cirurgia, com as guias cirúrgicas. O cara que não tem a vivência de abrir o retalho, de ter acesso ao campo, são dois perfis muito diferentes. É um reaprendizado, né? Ele tem que reaprender. Porque eu vejo que tem meninos aí que estão se formando que daqui a pouco eles vão saber moldar, né? Eles vão saber pilotar um scanner, né? Mas quando fala nessa relação aí provocativa dos prós e contras, né? Realmente eu não vejo contras, né? Eu vejo só prós, desde que haja uma utilização racional desses avanços tecnológicos, né? Uhum. Porque é aquela história, né? Vai continuar dependendo aí do operador, né? Do operador da máquina. No que tange a tomada de decisões, né? E isso acaba me parecendo hoje uma questão problemática, né? Porque o dilema ético da robotização. Tem uma geração aí que acha que vai apertar o botão e que tudo vai se resolver. Mas né? isso traz vários contras no seguinte sentido. Que eu vejo assim, por exemplo, se eu for analisar um técnico em prótese dentária, a gente tem mais contato com a reabilitação, então o que eu vejo? O analógico, o cara, quando ele é um ceramista, né? Lá a gente tem o Wagner em Alcance, que é o nosso ceramista. Ele vem do analógico, e talvez seja um dos técnicos com maior conhecimento em digital.
Mas quando ele começou com a gente, ele ia construir um dente, o analógico ele constrói do zero. Ele pegava um pincel, ia pondo gotinha por gotinha da porcelana até esculpir esse dente. Ou se ele ia fazer um enceramento diagnóstico, ele pegava o lecron, o gotejador e começava a levantar o dente do zero. Então, o analógico, ele constrói do nada. O digital, e ele tem toda essa imagem, tem tudo lá tudo dentro. na cabeça dele, né? Toda tudo... a anatomia de onde ele vai chegar. É uma mentalidade tridimensional, tá lá né? na cabeça dele. O digital, ele copia e cola buscando de bibliotecas de dentes naturais. Você tem, por exemplo, você comentou do DSD ou Smile Cloud, que é um processo lá da Romênia, que você tem 10 mil bocas, numa biblioteca com 10 mil bocas naturais. Então, o técnico digital ele vai trazendo essa biblioteca e colocando, encaixando nos dentes. Ele já pega pronto, ele pega todo pronto. Padrões pré-existentes, né? Diferente do analógico. Mas então, não é difícil imaginar, tô pensando aqui, né? Vamos pensar o Watson aí, né? Não é difícil imaginar que essas inteligências, né? Artificiais, elas vão entender formato do rosto, entender visagismo, vão entender temperamento, intenção do cliente através da, né, e vai chegar nisso. Eu acho assim, sabe? Eu acho que analiticamente... o futuro é brilhante, vai ser espetacular. Eu tô falando no momento atual, ele é um pouco complicado. Um caso que aconteceu essa semana no consultório. Estava com uma cliente de fora, ia fazer um caso totalmente fresado dentro do fluxo digital. A pessoa veio, comprou passagem, reservou hotel, ia preparar tal dia, ia fazer o desenho tal dia, fresar no dia seguinte, dar o acabamento e entregar no outro dia. Tudo certo. A fresadora parou. Faz parte. Você tem a falha do sistema também, né? Cara, liga para o suporte, liga para a Alemanha... Os caras não dão retorno e os dias passando. O sistema caiu. É isso aí. O que o Wagner fez? Cara, peraí. Vamos duplicar em refratário com um pincelzinho, construiu tudo e vamos cimentar o caso de manhã, porque ela tem o voo à noite. Cara, se o cara não tem outra carta na manga, se ele não tem um conhecimento já analógico, a casa cai. A mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia de implante do incisivo central guiado. Se o cara ele só foi formado no digital, cara, a guia não encaixa. O que faz? Desmarca a cirurgia? Sim, eu acho que nas nossas áreas, né, cirúrgicas, o buraco é ainda mais embaixo, né? E acho que nós estamos ainda ainda mais atrasados, né, em relação ao aproveitamento dessas tecnologias, né? Porque tudo cirurgia guiada. Hoje a gente já está passando dessa fase, né? Estão falando em cirurgia por navegação, né? Que é algo que já é palpável, né? Você está colocando aqui o implante, tridimensionalmente está vendo na tela, né? Na medicina não é nenhuma novidade, na odontologia isso chegou agora, é ainda algo, né, não aplicável à nossa realidade em função de custos, mas a tecnologia está aí. A tecnologia está aí. Ainda acho que esse tempo... Mas quantos milhares de casos, né, que parte de uma guia e a guia induz o profissional a um erro. Porque ele segue a guia. Porque ele não tem essa, digamos, maturidade de entender que a guia pode falhar durante todo o processo dela, né? O DICOM, o STL, etc. Então, acumulando leves... Isso, a sobreposição de erros que geram um resultado perigoso, né? E o profissional fecha os olhos e segue a guia. É o articulador. É o articulador. A pessoa molda mal, faz a referência mal... Aí põe o arco facial dentro da orelha, achando que a orelha, o buraco da esquerda coincide exatamente com o da direita, e isso não é verdade na maioria dos casos. Quem faz cirurgia sabe bem disso. Você não vê hoje cirurgião bucomaxilo planejando o caso assim de jeito nenhum, né? Porque sabe que vai. E no final das contas, você termina com a mordida meio alite, meio mussarela, tem que pegar lá o broco, começar a desgastar tudo para ajustar, e no final tudo aquilo que era extremamente importante
O suco meso-vestibular com a ponta da cúspide meso-vestibular do primeiro molar. Cadê? Foi embora. A guia do canino. Cadê? Foi embora. Quer dizer, você estuda, trabalha para ter tudo isso daí, no final, tua reabilitação você tem que ajustar inteira, porque deu tudo errado, porque acumula uma série de falhas no processo. Entendeu? E isso hoje em dia diminuiu muito com os scanners, com conhecimento maior que as pessoas têm. Não é a área de nenhum de vocês, mas uma coisa que aconteceu, está acontecendo e que está claramente aí no mercado e que mudou completamente, e a gente vê a área que talvez foi mais impactada pela tecnologia foi a ortodontia. Nossa. Sim. Sem dúvida. É praticamente, é triste o que eu vou falar, mas é uma realidade aos olhos, né? Sem aprofundar muito, nós estamos falando de praticamente você não precisar mais saber ortodontia. Não deixa o ERT te escutar, não. O ERT vai mandar te matar. Não, pode matar, mas a questão é que, como o Júlio falou no outro episódio, eu acredito numa coisa do mercado que é o cachorro que abana o rabo, pra ser não que, é o rabo assim, que abana o cachorro. O fato é o seguinte... Tem certas coisas na tecnologia que não voltam para trás. Eu falei isso pro ERT, não voltam para trás. 80% do processo ortodôntico, hoje em dia, 80% dele, qualquer um pode fazer. Não, as próprias indústrias 20% falam que é o não precisa ter um ortodontista na sua clínica porque eles assinam. 20% que é o refinamento... Eu discordo da indústria. Esse negócio que não precisa do ortodontista, eu discordo. Não, porque esses 20% não tô nem falando isso, mas... precisa do cara ali, entendeu? Mas assim, para muitas coisas, para coisas primárias, coisas muito, muito mais simples, a verdade é que não tem essa necessidade. Mas a questão não é a execução mecânica. Na minha opinião, o X da questão é o diagnóstico. Nesse caso da ortodontia. Então, mas aí todas as técnicas digitais hoje, o diagnóstico é algo permitem um diagnóstico análise coisas mais ninguém ganha no computador. Eu trabalhei 7 anos com o ERT. Realmente o ERT tem toda a razão, porque o diagnóstico que o ERT faz, poucos ortodontistas no mundo acho que nenhum têm conhecimento para fazer. Então o ERT realmente, com as mini placas, tanto a questão do diagnóstico como a questão da mecânica, ele realmente conseguiu resultados que outras técnicas não conseguem. Mas é claro, às vezes tem mais de um caminho, colocar a cabeça dele dentro da máquina pela inteligência. Porque assim, que a execução, a mecânica do acetato, ela não vai ter a mesma de uma mini placa com ancoragem esquelética. Mas o que eu quero dizer é assim, para coisas menores... Eu penso sempre... Eu falo dessa tecnologia, eu lembro sempre quando eu puxei uma música na internet. Demorou 1 hora para baixar With or Without do YouTube. Lembra até hoje, primeira música. Eu tinha CDs e vinil e aquela porrada, né? Sou roqueiro, um monte de coisa. Olhei para tudo aquilo e falei, acabou. Aí... você vai atrás do técnico, porque nós técnicos sempre somos apaixonados pelo produto. Então eu ia conversar com um cara que vendia home theater, falando, não, nunca vai ter o som. Um MP3 jamais vai copiar um CD. Você tem CD? Daí vem o cara da lei. Mas a lei não vai permitir, porque... daí vem... fato, o que eu quero dizer dizendo é o seguinte, será que a gente... se você tem um caso, lógico que o cara tem um problema oclusal, aí é outra coisa. Mas se o cara... E tem pacientes assim, não são poucos. Qual o problema que o cara tem? O cara tem uma giroversão do 12 do 22. Ele não tem mais nada. É isso. Antigamente, você tinha que mandar esse cara para ortodontista. Fato. Senão você não fazia nada no cara. Como é que você vai cortar o dente no meio para colocar no lugar? Não dá. Tem que mandar, pelo menos a lógica que manda para o ortodontista para você depois fazer o trabalho que você quer. De fazer uma faceta, enfim, qualquer coisa. Hoje em dia, para esse tipo de problema, você não precisa. Agora, eu discordo da indústria quando ela diz que ela não precisa do ortodontista mais para nada. Porque quando você envolve planejamentos mais complexos, que é isso que o ERT fala, o ERT está coberto de razão. Desculpa, não tem máquina que faça isso ainda. Ainda. Com certeza. Na harmonização é um pouco pior.
Porque a máquina vai precisar prever uma série de movimentos e variações anatômicas que são completamente imprevisíveis. Né? Então, na harmonização, o planejamento é uma realidade já. Mas a execução, isso vai demorar muito. Vendo uma TED, num cara, esqueci o nome dele agora, desde o começo que tentando, que eu ia falar no começo e eu não consegui lembrar. Ele falando, por exemplo, a parte analítica, a gente já perdeu pro computador e não tem como ser diferente. Não dá, por exemplo, você pega um caso, né? Um Watson, IBM Watson lá, põe um caso jurídico ali e ele vai dar probabilidade de ganho pegando a jurisprudência mundial em pequenos segundos, né? O que é uma coisa importante na advocacia? A jurisprudência. O grande lance da advocacia é o cara pesquisar a jurisprudência do caso. Isso que é o mais difícil, não é a lei só. É onde que essa lei foi manipulada no bom sentido da palavra de um jeito que já teve ganho de causa. O computador vai fazer isso muito rápido. Então, tudo que é analítico vai ser... Hoje, em termos de negócio, nas grandes universidades do mundo, já está se discutindo o problema futuro, que é as máquinas... Já era uma coisa prevista no período da industrialização, com a divisão do seu trabalho. Já era previsto lá. Né? Mas qual é a tecnologia que perdeu, que ganhou, que mais emprego tirou do mundo? Não. Container. Maior demissão em massa do mundo foi a invenção do container. Capaz. Tudo Exatamente. Tudo em, né, a maioria das economias todas litorâneas. Você tinha um monte de nego carregando tateja no navio. Você põe no container lá na fazenda, leva direto pro navio. E põe. Guindaste, pega, põe. Acabou, bicho. Agora, o que se prevê é uma grande substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Então, o que se prevê é uma enorme dificuldade de se colocar em emprego no futuro próximo, segundo as perspectivas mais pessimistas, né? E que já se discute um programa de renda mínima global. Sim. Porque essas pessoas têm que sobreviver. E vão sobreviver como? Isso é um alvo de um trabalho de um sujeito muito esperto lá de Israel. Foi um trabalho super premiado aí, que ele fez essa análise, né? Isso está sendo discutido em qualquer lugar do mundo em termos de negócio. Nós não temos impressora 3D na nossa casa, que nem tem impressora de papel. Nós não temos impressora 3D fazendo copo, esse copinho aqui de plástico. Né? Então, mas vamos pensar na odontologia. Voltando para odontologia. Não, eu acho essa uma questão importante. Talvez eu até aprenda, né, com esse bate-papo, né? Porque, poxa, todas as semanas escuto aquelas histórias. Ah, não, porque a Tesla... porque a Kodak não existe mais, a Xerox. Esses dias um colega que me antecedeu no congresso terminou a aula falando: não, a Kodak quebrou, a Xerox quebrou e tal. Aí eu comecei a aula e falou: prazer, eu sou a Kodak, eu ainda existo, né, um cidadão analógico, né? Mas pensando na odontologia, vocês acham que esses avanços tecnológicos, agora eu virei o Lenzio, que os avanços tecnológicos vão interferir no número de profissionais que vão atuar? Ou vai permitir que esses profissionais atuem com mais qualidade? A perspectiva de negócios global... Eu acho que não substitui. Não, a perspectiva global... Eu acho que não. Gente, a perspectiva global é que sim. Global. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. Tudo bem, mas na odontologia... Na odontologia é mais difícil, porque é um trabalho ainda muito mais... Ainda é artesanal. Sabe o que eu acredito? Total. Eu acho que tem o artesanal e tem o humano. Né? Eu acho que tem uma parte... Vocês só não se esqueçam que, em pouco tempo, o Cerec substituiu boa parte do trabalho do ceramista. Mas agora tem o cadista. Uma boa parte. O cara fica lá no CAD e fala... Hoje em dia as pessoas têm no consultório. Aumentou o número de técnicos. Aí. Aumentou? Eu acho que nesse caso até aumentou ainda. Mas por quê? Pra Aumentou fazer o número de refinamento. laboratórios. Porque o dentista descobriu que ele não consegue ser dentista e técnico. Tá aí um ponto importante. E os que se iludiram com isso, colocaram à venda os equipamentos. O cara vai fazer odontologia clínica ou ele vai ficar fazendo aquele troço. Aconteceu no primeiro movimento. Aí quando o mercado se equaliza, aí eu concordo, e cai a ficha de todo mundo. Porque a indústria criou essa ilusão.
Né? Venderam muito isso, né? compre É o equipamento cara, e você vai ter autossuficiência. Isso, daí né? o nego Você não vai precisar mais do você laboratório. vende tirando máquina foto no parada. Instagram trabalhando de domingo. Mas laboratório. Sem saber pilotar a máquina. Laboratório de prótese não teve que demitir, não precisou demitir técnico por conta Os laboratórios não estão dando conta dos serviços. E os Mas que eu porque conheço aumentou, cresceram. Mas isso crescer. aumentou, Sim, aumento mas porque da aumentou a oferta. demanda. Oferta. A oferta ou oferta? Por exemplo, Mais dentista o entregando. mundo da prótese, ele se modificou. Então, claro, um ceramista, para chegar num nível altíssimo, na época do pincel, que nem o Wagner, leva 10 anos para ele ficar muito bom. Para a prótese, todo esse fluxo digital, hoje você consegue em 8 meses, 1 ano, formar um ceramista, porque ele vai trabalhar com toda a tecnologia. Então, democratizou, o que foi muito eu bom. acho que a palavra é porque- essa. Isso, vai deixou usar. de depender do artista plástico, exatamente. do Murilo Acho que a Calgaro, palavra- né? Exatamente. A palavra é essa, democratizou. né? Democratizou, mas não Luiz falava isso, substituiu. Não substituiu. É porque a nossa profissão ela é muito manual, né? Ela é Sem assim, dúvida. tem Mas eu acho, então, a questão da além do ponto experiência, manual, do olho clínico, além do ponto não tem manual, jeito. nós somos uma profissão de cuidado que mexe com o psicológico de uma pessoa de maneira violenta. Agora, tudo isso E pode isso ser tem o nosso substituído lá lado- na frente por inteligência artificial. Mas tem esse lado Que é uma humano. tendência. Sabe o que eu penso, Flávio? A maioria dos profissionais de saúde, no meu modo de ver, vão diminuir a sua necessidade cirúrgica para se transformar numa necessidade de cuidador. Não, claro, porque de os aspectos acompanhador. preventivos, toda a medicina preventiva evolui. A A prevenção odontologia ela não vai- é produto. Então, a revolução que vai acontecer é para um produto pronto. Uhum. Nós somos serviços. Serviço. Eu O vejo que os serviço é mais produtos difícil. podem qualificar o serviço. Sim. Essa é uma questão central. Para a sociedade, O eu acho ideal que é a mesmo. gente marcar um retorno de um podcast daqui 20 anos. Vamos fazer Nós uma... mesmos aqui pra gente, né, assistir o que a gente falou e ver aí o que Mas foi. assim, só um detalhe. A gente colocou em diagnóstico, planejamento e execução. Cara, no diagnóstico, Ah, sim. Eu o acho que ganho é- acho que é claro, unânime. isso Não é tem nem unânime, que a gente entrar. Previsibilidade. Claro, não tem o que falar. No planejamento mudou assim também radicalmente. Sim, sem Hoje dúvida. você consegue trabalhar com uma equipe interdisciplinar, usando todas as tecnologias, um cara em qualquer lugar do mundo, Sem dúvida. 10 profissionais, todo mundo analisando o mesmo caso ao mesmo tempo. Então, você consegue, por exemplo, também diagnosticar um cliente, faz um escaneamento, o cara volta daqui 1 ano e meio, você escaneia, sobrepõe, você vê se teve recessão gengival, se teve erosão, desgaste. Então, agora, a execução melhorou em muitas coisas, mas não substitui a mão humana. Democratizou, facilitou, mas não aquele substituiu, aspecto, cara. Eu não vejo a Ainda, execução ainda. Nós vamos fazer aqui, como é que chama aquele negocinho que enterrava a caixinha lá do eu lado só da não- da árvore? Depois abre daqui 20 anos. Vou abrir daqui 20 anos, Eu porque só não tenho a mesma acho- certeza que o Marcelo que Eu também. o Joali. Eu tô, Então empatou, 2-2. acho que É, 2-2 aqui. eu Legal. entendo, eu concordo, não tô discordando 100% não, mas eu não tô Não, confortável. ninguém tem certeza. Ninguém- É, então eu nós não vamos sei. deixar para um podcast, um outro podcast daqui 20 Daqui anos. 20 anos nós vamos voltar Marcelão vai aqui. estar com 76. Aí sim. Né? Gente, brigadão, foi demais. Valeu, galera. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube. Se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.